Muito bem, começamos. Mais uma realização do Ministério Público do Paraná, boa causa, abençoada por Deus, porque é mesmo a causa do Ministério Público brasileiro. E ao cumprimentar, eu quero oficialmente aqui fazer o lançamento desse projeto que foi concebido pela Subprocuradoria de Planejamento Estratégico, do Dr. Bruno Galati, é o subprocurador, e também pelo CAOP do Patrimônio Público, o Dr. Moacir é o coordenador, Moacir Nogueira, e tem à frente, aqui em Curitiba, a doutora Maria Cecília Delise Rosa, que assessora o CAOP, como também assessorou o doutor Cláudio Smirne, que está hoje no gabinete, e coordena as promotorias do Patrimônio Público de Curitiba, o doutor Paulo Ovídio Santos Lima. Temos aqui as promotoras Ana Karina e Daniela Lemos. E, portanto, esse projeto é concebido, além de cumprimentá-los a todos, está o nosso corregedor Geraldo Orion, está a nossa subprocuradora jurídica, a doutora Sâmia, está a doutora Ana Flora, que representa o Tribunal Regional Eleitoral, e temos muito prazer em recebê-la, até pelas ligações que tem institucionais e pessoais com o Ministério Público, né, doutora Ana Flora? E o doutor Vani, que coordena o CAEX. E estendo os cumprimentos a todos, né, os que estão envolvidos nessa grande meta do Ministério Público Brasileiro. Está aqui o doutor Maurício Cirino, que atua no CAOP Criminal e na Subplan. Está também o doutor Marcelo Adolfo, que trata disso na Corregedoria. Servidores da Subplan, do CEAF, da Segurança Institucional. Conal Bandarucci. Está o doutor Cambi aqui, que também tem coordenado alguns projetos relacionados a essa área, como Paraná Sem Corrupção, e os seus desdobramentos. Então, é um projeto efetivamente ousado, que tem colocado o Ministério Público, estava conversando com o doutor Bruno, o Ministério Público do Paraná, hoje, numa posição vanguardeira em relação à implementação de alguns projetos que se orientam para metas do Ministério Público Nacional, desincumbindo-se de sua missão constitucional, e metas essas muito importantes. Uma delas é voltada para o tema transparência. Nós sabemos que no último quartel do século nós tivemos um avanço no tocante à ordem jurídica nacional, de conteúdo social, de conteúdo tutelar, a valores que interessam de perto a sociedade brasileira. Essa ordem normativa, essa nova ordem jurídica, porém, ela não representa por si só o passo adiante que nós queremos dar. A sua implementação é por demais importante e ela deve ser estimulada pelas instituições de Estado, notadamente pelo Ministério Público, por força de sua natureza constitucional. E, como eu costumo dizer, leis de conteúdo social, de alcance social, como são as leis de responsabilidade fiscal, as leis de improbidade administrativa, as leis de lavagem de dinheiro, de ficha limpa, e, por último, a lei de acesso à informação,
fazem com que nós acenemos para um outro quadro ou uma outra quadra histórica na história da nossa formação cultural, que é caracterizada desde as suas origens pela marca da acumulação do poder e da riqueza e, portanto, pelo lado escuro, né, da vida pública. Né? Nós somos responsáveis por, né, fazer nascer cada vez mais o lado transparente, claro, visível da vida pública, combatendo os desmandos administrativos, combatendo esse loteamento, esse redimensionamento da administração pública e a sua ocupação não por critérios de capacitação, mas sim por loteamentos e por apadrinhamentos que fazem com que se capilarize cada vez mais, abra espaços para se capilarizar a corrupção, digo, esses desmandos administrativos, a hipocrisia política, enfim. E fazer com que se perpetue a lógica da acumulação e do poder, poder político, poder econômico, muitas vezes inalcançável nos seus tentáculos, nas suas redes, etc. E o projeto Transparência nos municípios caminha nessa direção. É importante aqui que os colegas que estão nos assistindo, depois, evidentemente, a Subplan vai manter essa comunicação permanente, tenham claro que nós estamos oferecendo essa ferramenta de trabalho, diria o seguinte, com uma contrapartida, evidentemente, isso propicia um maior controle das administrações municipais, e o primeiro embate, vamos dizer, a primeira demanda, a primeira contrapartida é nossa, do Ministério Público, da instituição de Estado incumbida disso. Por isso nós fomos atrás de desenvolver parcerias importantes, de colocar à disposição de todos os municípios do Paraná, evitando gastos ou sobreposições de despesas públicas desnecessárias. O portal desenvolvido aí pela Subplan, em parceria com a Celepar, em parceria com o Parlamento, né, Bruno? Depois o Bruno vai explicar. E nós temos, então, hoje, cumprida a meta de disponibilizar a todos os municípios do Paraná, apenas dependendo de adaptações e dentro das suas peculiaridades, de uma maneira inteiramente gratuita, sem necessidade de nenhum esforço adicional, o portal de transparência e que estão hoje em 399 municípios. O portal de transparência que estão disponíveis para 399 municípios do Estado do Pará, órgãos do Executivo e do Legislativo. Então, essa avaliação inicial já foi feita pela Subplan e nós temos, portanto, o cumprimento pleno dessa primeira meta. Há, porém, mais algumas metas a serem agora cumpridas ainda por nós, pelo Ministério Público. A primeira delas é de procedimentos instaurados. A Subplan coloca aqui, evidentemente, como 100% o objetivo final, mas em relação aos executivos municipais, nós temos um número aqui de 95 procedimentos instaurados, o que corresponde a um percentual de 23%. Estou dizendo no tocante ao projeto Transparência nos municípios. Em relação aos legislativos municipais, foram instaurados 41 procedimentos e, portanto, temos apenas 10% da meta alcançada nesse segundo quesito. Um terceiro quesito
elencado aqui pela Suriplan são as recomendações expedidas ou TACs firmados. No tocante a isso, no que se refere aos executivos municipais, nós temos 5 TACs. E em relação aos legislativos, nós temos 3. Estão aqui mencionados os locais onde foram firmados esses TACs, nas câmaras municipais e nas prefeituras municipais. No tocante às ações propostas, ações judicializadas, nós temos distribuídas entre executivo e legislativo municipal na promotoria de Paranaguá. Enfim, esse rápido quadro mostra o quanto nós ainda dependemos, né, de uma ação institucional relacionada ao controle das administrações públicas municipais por meio de visibilidade, de transparência absoluta, né? Mas há um segundo ponto, por demais importante, sem o qual não se alcançando essa meta, esse objetivo, pouco sucesso terá esse projeto de elevadíssimo alcance social no controle da gestão pública nos municípios paranaenses, que é o engajamento da comunidade. Um portal de transparência, um projeto de transparência nos municípios, só terá eficácia, só se efetivará se houver participação da comunidade, cobrança, né, efetiva, fiscalização popular, né, e para isso, né, a sociedade deverá mobilizar-se e os agentes do Ministério Público estarão à frente desse processo de mobilização e de politização das comunidades locais, para que cobrem, para que fiscalizem, para que frequentem e até mesmo ampliem cada vez mais a transparência da gestão pública nos seus respectivos municípios, executivo municipal e legislativo municipal. A proposta é essa, portanto, nós estamos aqui num momento institucionalmente importante. Nós sabemos, como diz lá a poetisa norte-americana, que para mim tem um significado muito profundo em relação ao seu pensar, embora partindo do campo, a água se ensina pela sede, né? E também para homenagear a mulher, a agente do Ministério Público que tem essa sensibilidade, eu estou aqui vendo, né, as promotoras do patrimônio público engajadas, né, a doutora Cecília, que está lá no CAOP do patrimônio público também, uma frase que nos deixou, de uma maneira lapidar, a poetisa brasileira, para contrastar com a Emily Dickinson, que diz que a água se ensina pela sede, a nossa eterna e imortal Cecília Meirelles: não vou deixar a porta entreaberta, vou escancará-la ou fechá-la de vez, porque pelos vãos, brechas e fendas passam semiventos, meias verdades e muita insensatez. Proposta do projeto de transparência nos municípios tem exatamente esse núcleo duro, essa questão de fundo, de você provocar a abertura definitivamente, a consolidação de uma nova cultura, da cultura da visibilidade, da cultura do controle, da cultura de prevalência do governo das leis sobre o governo dos homens. Nós sabemos que, a partir da Constituição de 1988, a instituição do Ministério Público ganhou um maiúsculo status
constitucional. E isso não foi obra do acaso. Em todo o mundo democrático, nós percebemos que a ampliação dos mecanismos de controle em relação à administração pública, ao poder político, ao poder econômico, tem criado condições para que se possa construir uma sociedade melhor, mais justa, tanto mais justa quanto mais honesta com os valores morais, garante da saúde do tecido social. Nós estamos vendo hoje, mais do que nunca, que a ocupação desse espaço enquanto instituição pública, instituição de Estado, tem, de um lado, denunciado a lógica da exclusão de seres humanos, a exposição da chaga das desigualdades, da privação de bens e direitos, a carência das políticas públicas inclusivas, e, de outro lado, tem provocado, ou tentado provocar, essa drenagem ética, muito mais a cargo de um Ministério Público independente, pujante. Ainda ontem discutíamos isso, na reunião do CNPG. Estava lá o Procurador-Geral da República, claro, dizendo do clima muito sensível no meio político hoje nacional, pelas ações do Ministério Público, intimoratas ações do Ministério Público, com uma proposta de medidas anticorrupção ainda mais rigorosas, que pudessem corresponder aos anseios das ruas, dos movimentos populares, do que se espera desse grande Brasil de hoje. Então, esse Ministério Público, que está comprometido com a consubstancialidade de um Estado verdadeiramente democrático e social de direito, que, acredito, por sua ação não recolhida em gabinetes, mas aberta ao seu tempo e ao seu espaço, dará nota, ou pelo menos a contribuição valiosa para a construção de um país distante desse pântano da corrupção e da irresponsabilidade nos negócios públicos. Por isso, é com imensa satisfação que nós aqui, oficialmente, conclamamos os colegas, lançando agora de uma maneira formal o projeto Transparência nos Municípios, e quisermos convidar todos os que estão direto ou indiretamente ligados a essa área de atuação institucional, que se empenhem cada vez mais, sonhando o sonho de um mundo melhor e mais justo, que é a nossa certeza da realidade concreta do amanhã. Como diz o poeta, sonhar sozinho acaba sendo uma ilusão quimera e passageira, mas sonhar juntos dará a certeza da realidade concreta que transcende a nossa instituição, que transcende as nossas almas de promotores e de promotoras de justiça. Muito obrigado. Bom dia a todos. O doutor Heron disse que fala no final. Doutor Moacir, por gentileza. Antes de apresentar a justificativa da doutora Sami, que pediu que transmitisse, que ela teve que se ausentar porque ela já tinha uma reunião programada há muito tempo na PUC e ela não conseguiu adiar esse compromisso. Era muito importante ela estar lá, mas, de qualquer jeito, ela pediu que transmitisse a importância de registrar a presença dela como prestígio ao lançamento do portal. Doutor Jacóia, demais integrantes da mesa, todos presentes aqui. Nesse final de semana, eu estava assistindo um canal de notícia especializado em notícia e acompanhei uma entrevista de um professor e coordenador de um curso de pós-graduação da Inglaterra, especializado no tema corrupção.
E uma entrevista bastante interessante, e evidentemente que algumas conclusões são óbvias, e dizendo que a corrupção não é exclusiva de determinado país, de determinada empresa, de determinada ente público, sim, é do mundo inteiro, em todas as partes, não separando por fronteiras. Mas ele diz que é possível, ainda que seja impossível eliminar a corrupção, é possível reduzi-la em níveis bastante significativos. E, nesse ponto, ele destacava que é fundamental se adotar medidas de prevenção. E, na medida de prevenção, ele assinalou como principal medida de prevenção a transparência. E salientando ele de que a transparência é que possibilita que a comunidade e que a sociedade possa fiscalizar. A fiscalização eficiente é a exercida pela sociedade. Os órgãos de controle e de fiscalização não têm a amplitude capaz de fiscalização que a sociedade tem. E diante dessa consideração, que é bastante verdadeira, me veio a lembrança, e que talvez seja até um início da transparência que a gente experimentou, especificamente aqui no Paraná, quando, alguns anos atrás, um trabalho coordenado pelo Ministério Público, todos os poderes do Estado, inclusive o próprio Ministério Público, acabaram assentindo em divulgar a lista completa de todos os seus funcionários. A partir da publicação dessa lista de todos os funcionários, a população paranaense pôde exercer a fiscalização sobre cada um dos servidores do Estado do Paraná. E, a partir disso, vieram várias notícias de irregularidades, em que se transformaram em investigações do Ministério Público, se transformaram numa grande reportagem, numa série de reportagens divulgada por um veículo da imprensa importante aqui do Estado, e que possibilitou ao Ministério Público também detectar várias irregularidades e acabando derivando isso em medidas judiciais. Evidentemente que o tempo da imprensa é o da notícia, o tempo do Ministério Público é a obtenção de provas para que responsabilize apenas a quem deva ser responsabilizado. E, encerrando já essa breve explanação, dizendo que, na verdade, a transparência é a solução para, se o Brasil quer efetivamente reduzir o nível de corrupção, que todos sabemos é alarmante em nosso país. Obrigado. Está a presença da doutora Cláudia Madaloso. É isso mesmo, meu olho está ainda razoável, está lá atrás, né? Muito obrigado da presença também. Vamos lá, Bruno. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, senhor Corregedor-Geral, colegas presentes a este evento, e eu gostaria de dizer da minha satisfação, da minha alegria, de poder estar nessa data, 24, até anotei aqui para não errar a data, 24 de março, quarta-feira, porque para a Subplan é uma data histórica. Parece ser um projeto simples, apenas uma fiscalização de uma lei de 2009, né, com baixa adesão dos órgãos públicos, mas não é. Nós estamos hoje assistindo um momento em que, pela primeira vez, vários órgãos da instituição Ministério Público se integraram internamente e também externamente para colocar em execução um projeto de grande alcance para a sociedade paranaense. Nós só vamos poder avaliar o resultado desse projeto daqui a alguns anos. Em 2012, se eu não me engano, o CAOP do Patrimônio Público, na pessoa do nosso promotor Cláudio Smirni, apresentou um projeto estratégico, e o coordenador era o doutor Alion, com a finalidade de verificar os portais de transparência no Estado do Paraná. Naquele instante, o projeto era um projeto estratégico, foi integrado ao planejamento do MP, mas no ano seguinte, em 2013, quando da execução do projeto, nós verificamos que teríamos problemas gravíssimos para levá-lo adiante, porque nós iríamos repetir o velho modelo apenas das ações judiciais. Nós iríamos fazer uma cobrança, verificar quem estava cumprindo ou não a lei, e iríamos propor as ações judiciais e não iríamos resolver o problema da informação. O que nós queremos é a informação. A lei é objetiva, oferecer à população os dados da gestão pública. Naquele momento também nós tínhamos em andamento o projeto da rede de gestão, e no âmbito da rede de gestão,
controle, da rede de gestão pública do Estado do Paraná, da qual integram órgãos federais, que integram órgãos federais e estaduais. Foi formado um grupo de trabalho que propôs, né, um encaminhamento conjunto, porque vários órgãos federais e estaduais estavam trabalhando em torno dos portais de transparência. E o Ministério Público do Estado do Paraná teve a honra, o privilégio de liderar esse processo, né, do qual participaram o Governo do Estado do Paraná, através da CELEPAR, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o Tribunal de Contas da União, a AGU, a Controladoria e, se eu não me engano, também a Advocacia Geral da União. Foram os órgãos que participaram do primeiro formato, porque para o cumprimento da lei, nós precisávamos definir um padrão. Porque a lei fala que os dados devem ser apresentados, mas não fala de que forma os dados devem ser apresentados. Então, hoje nós temos nos sites dos órgãos públicos a informação, mas de difícil acesso, de difícil verificação. Então, a lei não tem solução para isso. Então, nós corrimos o risco de ter a interpretação de um promotor numa comarca dizendo que o portal estava adequado e o promotor vizinho dizendo que aquele mesmo portal estaria irregular. Nós não chegaríamos, então, a lugar nenhum. Feitas inúmeras reuniões para estabelecermos um padrão mínimo, né, o Ministério Público, através da intervenção dos promotores do patrimônio público e da auditoria do Ministério Público, chegaram a um ponto razoável. O processo teve andamento, então, no âmbito da CELEPAR, com a plataforma tecnológica, e nós conseguimos trazer também para participar desse projeto a Associação dos Municípios Paranaenses. Quer dizer, até num evento público, o presidente da associação, o presidente Sorvos, prefeito municipal, destacou que, pela primeira vez, os órgãos de controle estavam colaborando, né, para solucionar o problema da administração pública, e não apenas punindo os administradores por problemas que eles não tinham solução. Então, o projeto foi sobrestado, e resolvidas todas essas pendências de plataforma tecnológica e de solução, nós estamos hoje colocando, então, em execução a parte que compete ao Ministério Público do Estado do Paraná. E, nesse aspecto, eu destaco a participação do CAEX, já com um grande envolvimento dos nossos auditores, porque todos foram mobilizados para fazer uma verificação e fornecer uma certidão de constatação de regularidade nos 100 órgãos municipais. 399 municípios e 399 câmaras municipais foram verificados pelo CAEX num curto período. Essas certidões foram emitidas e foram remetidas para o interior com a R. Por quê? Porque nós estamos comunicando, é uma notícia de fato de irregularidade no portal de transparência do município. O promotor só tem 2 caminhos agora: recebendo essa notícia, que é uma certidão do seu órgão de auditoria, ele instaura um procedimento específico ao município, à Câmara Municipal ou ao ente público da administração direta ou indireta, se for o caso. Essa situação, então, vai gerar um indicador, porque nós estamos verificando quantos procedimentos estão sendo instaurados no Estado do Paraná. Nós queremos, então, 399 procedimentos no mínimo, né, porque nós temos comarcas com mais municípios. Então, no mínimo, 399 procedimentos. Hoje nós estamos apenas com 95 procedimentos instaurados no Estado do Paraná. Temos também até alguns arquivamentos, porque lá atrás o promotor já tomou essa providência, considerou adequado e arquivou. Mas agora, talvez, o setor de auditoria tenha verificado que o portal já não está mais adequado. Vamos ter que verificar novamente. Feito isso, esse passo a passo, que foi fornecido pelo CAOP, né, do Patrimônio Público, de Proteção ao Patrimônio Público, o promotor deverá recomendar ao órgão público que faça adequação dentro de um período estabelecido. Esgotado esse prazo, ele só tem 2 caminhos. Ou o órgão público faz a adequação por conta própria no seu portal, ou então ele migra para o portal que está sendo oferecido de forma gratuita pela CELEPAR. Então, ele não tem nenhum gasto público com a adoção desse portal, a não ser a obrigação, que é uma obrigação legal, de alimentar os dados que ali devem ser mantidos de forma atualizada nos períodos que o TAC do Ministério Público está prevendo. O promotor, portanto, apenas irá executar o passo a passo
E todos os promotores do patrimônio público do Estado do Paraná, num período determinado, irão fazer a mesma coisa. Então, vejam bem, a lei está em vigor desde 2009 e hoje nós só temos 95 procedimentos em andamento. Em relação às câmaras municipais, apenas 41 municípios. Dentro de 30 dias, senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, nós iremos ver o resultado dessa ação. E o resultado que isso irá proporcionar em termos de transparência para a administração pública do Estado do Paraná. Então, apenas para finalizar, dizendo de que essa é uma realidade que hoje transforma a forma de atuação do Ministério Público, né, agindo de forma integrada, de forma coordenada, internamente e externamente, trabalhando em rede. Nós estamos trabalhando em rede, isso irá proporcionar para a administração pública como um todo, né, um resultado fantástico. Um resultado fantástico em termos de benefícios para a sociedade. Então, finalizando, eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Cláudio Diniz, do CAOP do Patrimônio Público, no lançamento do projeto, que foi sucedido, né, na mesma função pela doutora Maria Cecília, que deveria estar aqui, doutora Maria Cecília, fazendo a exposição, mas a doutora Maria Cecília falou, não, Bruno, fala só você, por isso eu estou fazendo essa exposição. Queria agradecer também ao Governo do Estado, através da Cerepar, a equipe do engenheiro Danilo, né, pela forma como desenvolveu o trabalho, foram inúmeras reuniões para que obtivéssemos pudéssemos oferecer essa plataforma, essa ferramenta, né? A Associação dos Municípios, na pessoa do seu presidente, o prefeito Luiz Lázaro Sorvo, e aos parceiros da rede, né? Uma especial atenção à Ana Flora, que aqui esteve prestigiando pessoalmente, né, o evento, que é da rede, né? A CGU, a TCU, a AGU e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que participou nos momentos iniciais e que, em determinado momento, não conseguiu fornecer os dados técnicos para que nós absorvêssemos do CIM-AM diretamente os dados que são fornecidos pelos municípios. Uma questão técnica que, uma vez superada, quem sabe, em pouco tempo nós poderemos, então, adotar os dados do Tribunal de Contas, que seria uma forma muito mais segura, mais rápida e mais eficiente para obtermos esses dados. Então, senhor Procurador-Geral de Justiça, eu quero transmitir aqui mais uma vez a nossa satisfação e a compreensão dos colegas, né, que observaram como era importante mudar a nossa forma de trabalho para obter lá na frente um resultado muito mais eficiente, muito mais relevante para a administração da justiça e para a gestão pública como um todo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Bom dia a todos. Eu até peço desculpa, daqui a pouco tenho que me retirar, que tenho que viajar, tenho que pegar um voo daqui a pouco, mas eu não podia deixar de registrar meus cumprimentos à Subplan pelo que foi alcançado nesse momento. E aqui vem aquela veia de patrimônio público onde eu estive durante muitos anos. Essa ferramenta, desde quando foi imaginada, para mim, sempre é uma ferramenta ideal, inclusive, para investigação. Nós vamos ter informações com relação a servidores, nós vamos ter informação com relação a licitações, depois nós podemos desenvolver ferramentas para cruzar dados e assim saber até empresas que estão participando de N licitações ao mesmo tempo, saber se existe combinação em alguma licitação, enfim, é uma ferramenta muito boa para a investigação na área do patrimônio público, para além de dar toda essa transparência que a população que paga os impostos merece e que toda vez tem notícia que está sendo espoliada por uma série de coisas que não devem ser feitas. O administrador público deve ser, sim, absolutamente transparente e colocar todos esses dados, porque a população tem todo o direito de saber quem trabalha em determinado local, quanto ganha, quem é que está sendo contratado, por que preço está sendo contratado. Meus parabéns à Subplan. Muito obrigado. Bem, Cecília quer falar? Alguém quer falar? Ana Flora disse, o pai do... Não quer falar também? Pode? Tá bom. É que ele está do lado da Hermínia, aí ele fica mais... Né? A Ana Flora disse que o tribunal está dando notícia, vai se utilizar desses dados e está integrado. Então, isso aí. Agora é com vocês, colegas, não é isso? Vamos apenas, mais uma vez, abraçá-los, colocar à disposição, dizendo que, né,
Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos mais felizes, né? Está encerrada essa etapa do lançamento da transparência municipal. Muito obrigado.